Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Marcelino e o tema da nossa aula de hoje é crônicas. Quando a gente fala em crônica, a gente sempre se remete ao prefixo da palavra, que vem aí ainda com a escrita antiga, com H, que vem da origem grega, que significa cronos, cronos relativo ao tempo. Então a crônica nada mais é que um relato de tempo, tá? A crônica ainda na modalidade antiga, que eu digo, por que na modalidade antiga? Porque a crônica, conforme vai passando o tempo, ela foi ganhando outros formatos, tá? Então, assim, na modalidade antiga, aí, a gente poderia citar como exemplo a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma crônica, na verdade é um relato descritivo sobre essa terra que era descoberta, né? Aí é um relato do Brasil para o rei de Portugal, no caso, né? Então, tem como exemplo essa carta, mas aí a crônica, a partir do século XIX, ela vai ganhando outros formatos. Como não tinha mais nada na época, aí já no século XIX, já não tinha mais nada para ser descoberto, não tinha grandes descobertas de terras, no caso, a crônica ela vai ganhando esse formato mais jornalístico, mais curto, que narra não uma grande descoberta, mas algo do cotidiano, um assunto específico da época, alguma coisa mais relevante que aconteceu na época, já no século XIX. E aí a crônica ela perde essa questão de ser uma carta e ela passa a ser publicada nos jornais como algo trivial, algo do dia a dia. Então, a crônica no formato que nós temos hoje, que é algo, uma narrativa, uma narrativa descritiva, ela trata de algo do dia a dia das pessoas. Ela tem geralmente ela tem um curto espaço de tempo, tá? Que vai narrar, por exemplo, aí pode ser uma conversa de duas pessoas num bar, pode ser uma pessoa que encontra outra no ônibus. Então, assim, assuntos aleatórios do dia a dia e que podem ser engraçados, podem ser em assuntos mais voltados para a política, e aí as temáticas da crônica vão depender do assunto que o autor imaginar, ok? Então,